muito em breve deve começar a gravar. Esperar pelo menos uns 10 segundos e a gente começa a falar. Bom, hã, eu me chamo João e eu tô aqui com a Viviane. Nós somos alunos do Instituto Federal de São Paulo e a gente está fazendo esse vídeo para apresentar o nosso trabalho para a matéria de programação de páginas dinâmicas. A gente fez uma Pokédex com usando algumas tecnologias, né, como a biblioteca React, a linguagem de programação TypeScript, o framework de estilização Tailwind CSS. Vou até clicar aqui, ó. Utilizamos aqui o React, né? Biblioteca feita para criação de interfaces de usuário. Utilizamos o Tailwind CSS, que é a biblioteca de estilização aí, ó. Você faz uma UI declarativa, né? Você utiliza das classes do CSS para ir dando estilização à sua UI. E a gente usou uma biblioteca também chamada Framer Motion, que ela basicamente é uma biblioteca de animações que funciona com o React muito bem, com uma performance satisfatória, né? Se você for ver aqui, ó. Deixa eu ver um exemplo que tiver aqui embaixo, ó. Você clica. E é isso, esse é o Framer Motion, né? Ele traz animações declarativas. E aí a gente também utilizou uma biblioteca de data fetching chamada React Query, que como diz aqui, né, ela traz de maneira performática e poderosa uma sincronização de dados para o React. E aí, basicamente essas foram as tecnologias que a gente utilizou. Viviane quiser apresentar agora a parte do trabalho que a gente desenvolveu, segue aí. Quiser dizer pra gente o que tem nessa página, né, e o que é um Pokémon. Certo, você me ouve bem? Sim, sim, te ouço bem, tá saindo o seu som. Então, a Pokédex aqui, ela tem o objetivo de trazer para o usuário, de forma interativa, Pokémons. São personagens bem famosos aí da infância de muitas pessoas, também da vida adulta, muita gente ainda gosta, como a gente. E aqui a gente faz uma requisição à API, que tem todas as informações dos Pokémons, e a partir do momento que você clica em um deles, é possível ver algumas informações que também são trazidas pela requisição à API. Então, se a gente clicar, por exemplo, no Charmander, que é o quarto da primeira linha, a gente vai ter mais informações. E aí, a biblioteca Framer Motion, a gente consegue já ver a animação que a gente utilizou para o card, para a imagem do Pokémon, as informações sobre ele e também algumas estatísticas que geralmente estão associadas a cada Pokémon. E aí, na parte inicial, se a gente voltar, é possível ver abaixo da lista um botão para carregar mais Pokémons. E a partir do momento que a gente clica nesse botão, Load Next, é feita uma nova requisição API e os Pokémons eles mudam também de forma dinâmica na página. E aí, se a gente clicar em algum outro Pokémon, como por exemplo o Pikachu, as informações vão ser desse Pokémon em específico. Show de bola. E aí vocês podem reparar também que, né, a vida do Pikachu aqui é 35, né? E se a gente clica, por exemplo, no Charizard, a gente vê que a vida do Charizard é 78, ou seja, são informações dinâmicas. E como que a gente prova isso para vocês? Se a gente clica com o botão direito, inspecionar elemento, e abrir aqui no browser a aba de rede, a gente consegue ver que quando... E a gente filtrar aqui os bundles, né, os arquivos que o browser carrega para fetch XHR, e quando a gente dá um refresh na página, a gente vai conseguir ver que um monte de coisas aconteceram aqui, né? Ele fez várias requisições para a API, ó, por exemplo, buscou uma lista de Pokémons aqui, ó, que é um JSON que a API retornou, né? A gente consegue ver para qual API a gente mandou essa requisição, né? A POC API.co, API pública, que inclusive vocês podem usar para o objetivo de estudos que você puder, né? A requisição que a gente usou é de GET.
E basicamente é isso. E quando a gente clicar, por exemplo, num Pokémon específico, né, como por exemplo o Raticate, a gente vê que aqui embaixo apareceu mais uma requisição buscando o Raticate em outro path, né, para buscar as informações específicas do Raticate. E essa foi a interface assim que a gente desenvolveu para este trabalho. Você quer fazer um comentário sobre as tecnologias, Viviane? Não, mas eu gostaria de fazer um comentário sobre a página em si. O React ele é utilizado para construção de SPAs, então em todos os momentos que a gente faz as requisições não há um recarregamento da página, né? Uhum. Então é importante ressaltar aí que, dado o contexto, né, de desenvolvimento de páginas dinâmicas, a gente escolheu fazer a construção de uma SPA porque a gente consegue demonstrar bastante o comportamento das páginas dinâmicas atualmente. Show! E lembrando que a gente clicar em próximo aqui, né, conforme a gente for clicando, vai mostrando mais e mais Pokémons. E é isso sobre a página, né? Já se podem ver que a gente colocou algumas animações aqui. Só lembrando que isso faz parte do nosso trabalho para matéria de programação dinâmica para a web, né? E o tema do trabalho é o desenvolvimento de páginas dinâmicas, né? Inclusive, vou repassar aqui pelos slides que a gente apresentou para esta matéria, né? Falando um pouco sobre a contextualização histórica e de páginas dinâmicas, por que que elas existem, né? Das formas que a gente pode desenvolver um pouco, né? Quais são as opções principais no mercado. A gente falou de alguns cases de sucesso, né? Existem muitos hoje em dia. E aqui a gente está apresentando para vocês somente a Pokédex, como a gente já apresentou o trabalho em sala. A gente trouxe também uma frase aí do Fred Brooks, né? There is no silver bullet, as referências que a gente usou para construir o trabalho. E aí a gente deixou esse slide final para perguntar se alguém tinha alguma dúvida. Quer fazer algum complemento acerca da apresentação? Não, Certo, então só relembrando isso, né, que esse vídeo é um complemento da apresentação. Vamos para o código? sim. Beleza, eu vou abrir aqui uma IDE chamada Visual Studio Code, né, que foi aí parte do ambiente de desenvolvimento que a gente utilizou. Você quer começar puxando um comentário aí, Viviane? Então, para a gente fazer a utilização de todas essas tecnologias, a gente usou um gerenciador de pacote chamado Yarn. Ele é muito parecido com o NPM, que também é comum para os projetos front-end hoje em dia, no ecossistema JavaScript, mas o Yarn ele foi utilizado aqui nesse contexto. E através do package.json que o João abriu, a gente consegue ver todas as dependências desse projeto. Então, através de comandos, né, pelo terminal, a gente instalou todas elas, desde o React, Tailwind, até o React Query. Então, essas são as dependências que a gente tem atualmente no projeto. E, de maneira geral, a gente buscou dividir a estrutura dele de uma forma componentizada para reutilização especial dos cards que a gente exibe os Pokémons. Em relação ao Tailwind CSS, como ele visa facilitar toda a parte de estilização, ele é muito simples de ser configurado. Ele tem alguns arquivos específicos, né, como o post css.config e o próprio arquivo de tailwind.config.js, mas toda a documentação dele provê o passo a passo de como a gente pode configurar para utilizar no nosso ambiente e atingir os arquivos que a gente precisa dessa estilização. Se o João quiser continuar. Certo, é como ela falou, né, que na raiz do projeto a gente tem mais arquivos de configuração do projeto, né. E aí aqui clicando na pasta CRC, a gente tem uma série de pastas, a gente não vai passar por tudo, mas basicamente na pasta Assets, né, a gente colocou o logo ali de Pokémon que vocês viram, né, algumas SVGs, né, Assets mesmo. Aí na aba de contratos, a gente colocou algumas tipagens, né, para definir o que era um Pokémon, né, algumas interfaces no TypeScript. É importante lembrar, né, que é uma linguagem fortemente tipada, né? Então a gente definiu aqui os contratos da nossa aplicação, né? Tipo o tipo do Pokémon, que pode ser um desses.
A gente definiu ali o que é um Pokémon exatamente, né? Tem habilidades, tem experiência base, todos esses atributos aí. O que que é uma habilidade, e assim vai. Aqui tá toda a definição de tipagens que a gente fez, que é a partir do retorno das informações que vem da API. E isso, né, só para a gente ter um IntelliSense, né, um TypeScript que ajude a gente a codar, a fazer o código, a cometer menos erros, enquanto a gente acessa as propriedades de um objeto. Aqui tem outra tipagem, né, relacionada à espécie do Pokémon, não vamos entrar a fundo nisso. Mas onde realmente importa que começa a aplicação aqui é esse arquivo main.tsx. Se a gente reparar nele, né, ele importa a biblioteca que a gente utilizou, que é o React, ele importa o React DOM, porque lembrando, o React ele é uma biblioteca de construção de interfaces, então não necessariamente ele serve apenas para o browser, né, você tem o React também para fazer desenvolvimento mobile, né? Como, por exemplo, utilizando o React Native, você tem o React para fazer desenvolvimento de aplicações de realidade aumentada com o React VR. Se não me engano, também existe o React TV. Então, o React ele é uma abstração ali, de construção de interfaces. Agora, o React DOM é a integração do React com o browser, que seria o que roda no navegador, né? E aí a gente importa aqui um componente que é o app, aí a gente executa aqui um react DOM.createRoot, e a gente pega um elemento do browser, e a gente renderiza a nossa aplicação React aqui dentro. Vamos dar uma olhada nesse app, que esse app é um componente, né? Dentro desse app a gente tem aqui o Query Client Provider, que é a parte que gerencia, é o provedor de gerenciamento das requisições da nossa aplicação. A gente tem um grupo de layout também que ele separa ali as nossas animações. E a gente tem um roteador que separa as rotas da nossa aplicação. Como vocês viram, dava para navegar de uma página para outra. Aqui dentro do roteador você tem uma estrutura, né, para formular o que que é roteamento, mas o mais importante daqui é que tem duas rotas, né? A rota Home, que é a primeira página que vocês viram, e a Pokémon Details, né, que são os detalhes de um Pokémon. Você quer que entre em alguma delas, Vianney? Que você gostaria de explicar primeiro? Pode ser da home. Beleza, vamos entrar na rota Home. Ao entrar na rota Home, a gente tem uma série de importações aqui em cima, quer seguir explicando? Pode seguir. Beleza. E aqui a gente tem um objeto que configura a animação da nossa lista. A gente tem outro objeto que configura a animação do item da lista. Aqui a gente tem uma função que recebe a tipagem de componente funcional, né? Que no React você consegue escrever componentes em formato de função, que ele usa um paradigma um pouco mais funcional. É funcional mesmo, não, definitivamente não é algo orientado a objeto. Aí aqui a gente usa uma função, né, que também no React a gente chama de hook, que é o use infinite query, que ele serve para a gente fazer paginação. A gente passa como primeiro parâmetro um marcador relacionado a essa paginação, no caso a gente colocou Pokémon Data, e aí a gente passa também uma função que vai trazer os dados, no nosso caso essa função get ao Pokémon, que se inclusive a gente entrar nela, foi a gente que escreveu essa função, né? Basicamente, é uma função bem simples que ela faz uma requisição para a API do Pokémon, ela recebe alguns parâmetros, ela faz uma requisição para a API do Pokémon com esses parâmetros e o que retornar de informação, ela faz um tratamento nas informações e depois retorna os dados. E aí, por fim, a gente passa um objeto com mais algumas configurações, como por exemplo uma função descrevendo como que pega o parâmetro da próxima página e como que pega o parâmetro da página anterior. E aí, após passar todos esses parâmetros para essa função, ele retorna aqui tipo os dados da requisição. Ele retorna uma função para você buscar os dados da próxima página. Ele retorna a informação se tem ou não uma próxima página. Ele retorna se está carregando ou não uma próxima página. Aqui a gente fez uma funçãozinha para poder buscar os dados da próxima página, né, para funcionar meio como um wrapper dessa que já é provida pelo próprio React Query, né, que aqui lembrando a gente está usando o React Query para data fetching, e aqui embaixo a gente tem o que a gente chama de JSX nesse return, que no React, né, você meio que começa a misturar ali o JavaScript com uma estilização e com
O HTML é uma escolha, existem vários movimentos de estilização que pregam fazer de uma maneira diferente, mas no React são uma possibilidade. Você quer explicar esse JSX aqui, Viviane? Basicamente, no JSX você tem sempre que retornar apenas um único elemento, tanto que se o João fechar a tag main, não vai ter mais nenhuma outra sendo retornada. Certo. E dentro desse componente, dessa JSX, você pode utilizar outros componentes e também fazer um trabalho com o próprio JavaScript. Então, a gente está utilizando da lógica do JavaScript junto aos componentes que a gente desenvolveu utilizando o Tailwind. Certo. E você quer explicar um pouquinho o JSX aqui, esse específico? Eu acho que dessa maneira a gente consegue já ter uma visão do que faz um JSX de forma genérica. E acredito que dessa maneira genérica é fácil identificar, por exemplo, vendo qualquer outro código no React, identificar o que aquele código está fazendo, qual é a responsabilidade dele. Entendido, show de bola. Sendo um pouco mais específico, né? Aqui, se vocês for repararem, tá escrito class name, que é como se fosse o atributo de uma classe, e tem algumas classes, né, nesse class name. Nesse class name que no React a gente não pode utilizar class, porque a palavra class de classe é uma palavra reservada, né? Ele dá até erro se você tentar usar. Tem que usar class name para passar a classe para uma tag HTML com uma tag main. E aí aqui a gente passa os estilos do Tailwind, né? Que ele vai injetar aqui na tua tag. Aí aqui a gente está usando um componente que a gente mesmo criou, que é a logomarca, né? Aqui embaixo a gente coloca uma condição de se a página está carregando, ele mostra o spinner. E aí aqui, nesse trecho de código, dentro do data, que é os dados retornados pela API, a gente recebe uma lista de páginas. Dentro da lista de páginas, a gente faz uma iteração, passando uma página por vez, e para cada página a gente retorna uma UL, que é uma lista não ordenada. Se vocês reparar, não é só uma UL simples, né? Tem motion.ul. Motion é a parte da animação, né? O framework motion que a gente está usando lá. Então, é uma lista animada nesse caso. A gente passa mais algumas classes de estilização. Como é o framework motion, né, a gente passa como que vai ser o estilo inicial dele, que vai ser escondido. E quando ele se animar, ele vai se tornar visível. A gente passa algumas variantes, uma chave. E é que dentro das informações da página, a gente itera passando pela lista de Pokémon e passando o Pokémon para dentro de um componente que a gente escreveu chamado Pokémon Card. Aqui embaixo tem algumas informações do botão. Se a gente entrar nesse Pokémon Card, a gente vê que a gente tem uma estrutura muito semelhante, né? A gente tem mais um componente que recebe propriedades diferentes, que ele tem um JSX diferente, também usando muito do Tailwind CSS, usando outros componentes que os frameworks provêm para a gente construir o que é o card do Pokémon. E basicamente é isso. A gente poderia até voltar e mostrar com calma a página de detalhes do Pokémon, mas ela segue a mesma ideia que a gente já contou para vocês, que é você tem um componente funcional, você tem funções que você usa para interagir tanto com os momentos para fazer requisições, para coletar parâmetros, porque é um paradigma mais funcional quando você vai usar o React. Você tem lá o React Query para fazer o data fetching. Nesse caso, ocorrem dois nessa página. E aí você tem uma estrutura de JSX ali com a estilização junto das tags HTML. E tu tem alguns componentes dentro dessa página que nós mesmos fizemos, né? Você acessa aqui esse outro componente que é o Pokémon Card Details e você vê novamente uma estrutura, né? Que tem lá o Framer Motion para animação, tem o Tailwind para estilização. Todo o componente está escrito nos moldes do React. E é isso. Se vocês quiserem entrar mais a fundo no nosso código, é só acessar essa URL aqui, ó, github.com/Viviane Queiroz/Pokédex-web. E eu acho que basicamente esse foi o nosso trabalho. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Viviane, ou podemos encerrar? Não, é só isso mesmo. Muito obrigada. Valeu. Finalizando.